Olá, meus irmãos, minhas irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, quarta-feira da 32ª semana do Tempo Comum, e celebramos a dedicação da Basílica de Latrão e juntos vamos meditar o Evangelho que está em João, capítulo 2, versículos do 13 ao 22. Mas antes da meditação, eu peço, clique, curta, compartilhe essa palavra, esta mensagem, esta reflexão, para que outras pessoas também possam ter acesso a esse alimento diário, esse alimento cotidiano da palavra do Senhor. E faço mais um pedido, veja aí, se não é inscrito, inscreva-se em nossos canais, YouTube, Facebook, Instagram, e assim o senhor e as senhoras também estão ajudando nessa obra de evangelização. Vamos para a meditação? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde: o que diz a Escritura? O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? E ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, nós vemos aqui hoje Jesus Cristo, quando ele sobe para Jerusalém e vai no templo, a gente aqui vê que Jesus ele fica irado, ele fica ali, a palavra vai dizer, né, que encontrando os cambistas, ele tem ali um momento em que ele não aceita aquilo que está acontecendo, porque estão fazendo da casa de Deus uma casa de comércio, estão usurpando da casa de Deus. Então Jesus Cristo vai e acaba com tudo ali. Veja, a casa de Deus, o templo, é a habitação do próprio Deus. Hoje nas nossas igrejas, por que é a habitação de Deus? Porque aqui nós temos a capela, e aqui Jesus Cristo habita em corpo, sangue, alma e divindade. Mas também, meu irmão, minha irmã, nós, enquanto cristãos, somos templos de Deus. Somos templos onde o Deus Espírito Santo habita em cada um de nós pelo sacramento do batismo. No sacramento do batismo, o céu se abre, assim como o batismo de Jesus. O Espírito Santo desce sobre cada um de nós. E a voz de Deus diz: tu és o meu filho, minha filha amada, em quem eu coloco toda a minha afeição, todo o meu amor. Então, assim como Jesus ali, ele vê tudo aquilo que está desconforme com aquela igreja, com aquele templo, e ele acaba com tudo aquilo, nós também precisamos olhar para nós, enquanto templos do Espírito Santo, enquanto habitação de Deus, como estamos cuidando dessa casa. E gostaria de falar das 2 casas. Primeiro, da casa física, do nosso corpo também, o qual nós temos sim que cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa alimentação, ter todo o zelo, porque também nós fomos modelados antes de estares no ventre da tua mãe. Fui eu que te gerei, fui eu que te formei, fui eu que te escolhi. Então o Senhor nos tece com as tuas mãos. Nós somos essa obra-prima de Deus e nós devemos sim cuidar também desse templo físico,
Temos sim que cuidar da nossa saúde, fazer os exames, nos alimentar bem. Para quê? Para que nós possamos cada vez mais preservar este templo físico. Mas, claro, mais importante do que isso é nós olharmos para o templo espiritual. O que tem aqui dentro do nosso coração que precisa ser expulso? O que tem aqui dentro da nossa vida, do nosso ser, da nossa história? Nós também precisamos talvez pegar um chicote, com a violência, com radicalidade e arrancar da nossa vida, arrancar da nossa história aquilo que não agrada a Deus. Sejam os pensamentos profanos, pensamentos que nos tiram da presença de Deus. Sejam os nossos sentimentos, muitas vezes sentimentos de raiva, sentimentos de rancor, sentimentos de mágoa, de coisas que aconteceram no passado da nossa história. Então também nós precisamos purificar, nós precisamos limpar essa habitação para que o Espírito Santo habite em plenitude dentro de nós. Porque Ele tem desejo de nós, Ele quer habitar em nós, Ele quer fazer morada em nós e também quer usar de nós para propagar o cristianismo, para propagar Cristo. Nós temos que ser, sim, templos do Espírito Santo, templos de Deus, e as pessoas precisam ler na nossa vida, nas nossas atitudes, nos nossos gestos, nas nossas palavras, Jesus Cristo. Mais do que nossas palavras, as pessoas precisam ler na nossa vida o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho do amor, da misericórdia, da partilha, da bondade e do perdão. Então, no dia de hoje, assim como Jesus Cristo entra naquele templo, expulsa os vendilhões, derruba as mesas dos cambistas, espalha as moedas, também que nós peçamos ao Espírito Santo hoje, que venha revelando em nós tudo aquilo que precisa ser purificado nesse corpo, tudo aquilo que precisa ser tirado, extirpado da nossa vida, para que cada vez mais possamos ser templos puros, templos agradáveis ao Espírito Santo de Deus. E só Ele, só o Espírito Santo, a palavra vai dizer, é aquele que nos convence do pecado. Então peçamos nessa reflexão de hoje, na nossa meditação à noite, enquanto fizermos o exame de consciência, que o Espírito Santo venha revelando em nós quais são as mesas dos cambistas, quais são as moedas que precisam ser jogadas, quais são os vendilhões que têm que ser expulsos da nossa vida, onde nós temos colocado nossa esperança nos bens materiais, no dinheiro, nas pessoas, na minha posição social, na minha condição social, ou nós temos colocado nossa esperança em Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, que desça sobre todos vós a bênção desse Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.